Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, celebrando que também é dia de São Mateus, que é o padroeiro do auditor fiscal, dia 21 de setembro, uma data histórica, emblemática e emocionante e de muita responsabilidade. Gostaria de falar com o presidente Abel, que hoje está finalizando o terceiro Fórum de Administração Tributária em debate aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, um balanço sobre reflexão, discussão, grandes debates, grandes temas aqui sendo abordados e discutidos na Casa do Povo. Sim, foi muito importante, foi muito proveitoso. Agora, inclusive, na minha conversa de finalizando, encerrando o evento, falei da importância daqueles que vieram hoje aqui de manhã, que ao saírem hoje à tarde, eles saem mais inteligentes, eles saem com mais informações, eles saem com maiores conhecimentos, porque realmente tivemos sorte que todos os nossos palestrantes que aqui estiveram, eles especialistas, pessoas que realmente conhecem e realmente nos incrementam algum conhecimento. Então saímos muito satisfeitos, discutimos aqui pela manhã, discutimos reformas tributárias, tivemos aqui o colega Giovanni Padilha propondo um novo ICMS, um ICMS que não tenha isenção e que o Estado devolva diretamente na conta daquele contribuinte carente, devolva o dinheiro, devolva o imposto cobrado. Tivemos uma análise também de Germano Rigoto, um ex-governador, um conhecedor também na área do direito tributário, já discutiu diversas reformas tributárias, também dizendo que não acredita que a reforma tributária do nosso Luiz Carlos Raulich, deputado federal pelo Paraná, que é o relator da atual projeto de reforma tributária, ele não acredita que se resolva esse ano. Mas disse a nós e nos incentivou que continuemos discutindo o tema, porque ele acredita que o próximo governo, o primeiro ano do próximo governo... Nós estamos falando de 2019, né? 2019. A partir de 2019, obrigatoriamente teremos que ter uma reforma tributária. E ele foi mais longe, ele disse o seguinte, não só uma reforma tributária, mas uma reforma fiscal mais ampla. Por quê? Não adianta eu dizer que cada um vai ficar com tais e tais recursos. O município fica com 30, a União com 50, o Estado com 20. Não, eu preciso saber também quais as atividades que cada um deverá desenvolver. Por exemplo, hoje em dia nós temos no Estado, na Constituição, que a União é responsável pelo ensino superior. O Estado é responsável pelo ensino médio.
e o município pelo ensino fundamental. Mas a gente observa que todos desenvolvem tudo e todos desenvolvem tudo de forma errada. Então, acho que está na hora de realmente cada um assumir a sua posição e gastar o dinheiro naquilo que a Constituição lhe deu competência para fazer. Então, acho que isso aí foi muito importante. Depois tivemos a briga, as guerras fiscais, que não faz bem para nenhum Estado, os Estados só perdem, a população só perde com isso, o cidadão, só quem ganha são as indústrias, as empresas, o empresário que ganha com isso, e muitos também perdem. Então tivemos isso aí, dizer que ainda foi prorrogada essa lei, hoje até 15 anos elas podem ser mantidas, inclusive aqueles benefícios fiscais, de guerra fiscal, que haviam sido concedidos anteriormente. Esses benefícios vão ser mantidos pelos estados, por todas as esferas de governo. Hoje à tarde tivemos a discussão aí como é que se diz, das funções do Estado. Das funções do Estado, qual é a função do Estado? Por exemplo, o que é a administração tributária, como é que ela se relaciona com o Poder Judiciário, com o MP, com a Assembleia Legislativa, também como é que ela se relaciona, qual é a importância dessa administração tributária para esses poderes, qual é a importância da administração tributária estadual para os municípios. A importância é o seguinte, que é através da administração tributária estadual que o Estado arrecada 25% do ICMS bruto, vai diretamente para os municípios. E é através da administração tributária o recurso que ela arrecada que é distribuído aos outros poderes que gastarão esses recursos à medida que precisarem para desenvolver as suas atividades fins. Então, se nós, a administração tributária, não estivermos funcionando em alta, nós estaremos prejudicando os municípios, prejudicando o Estado como um todo, todos os poderes, inclusive o Executivo, e o nosso cidadão, porque não teremos recursos para cumprir as nossas atividades básicas, todos sabem que é segurança, saúde e educação. Tivemos a última palestra sobre a lei de responsabilidade também dos municípios. Da responsabilidade fiscal. É muito importante, é uma lei de 2000, e eu sou um que bato muito, que essa lei de responsabilidade, ela veio realmente para regular os gastos tanto das prefeituras, do Estado, da União. Transparência, né? Transparência e saber que não pode gastar além do que foi previsto no orçamento e outras coisas, e além dos recursos que tem. Então, isso aí foi muito importante. Colegas, hoje é um dia muito importante para nós, 21 de setembro, o dia que a maioria dos estados, a maioria do povo brasileiro comemora o dia do auditor fiscal. Auditor fiscal que é o responsável em uma situação de governo democrático e um regime democrático, o responsável pela busca dos recursos necessários para que os administradores, para que os gestores públicos da União, do Estado, do município, possam desenvolver suas atividades, que aqui no Estado basicamente se resolve entre saúde, educação, segurança e obras de infraestrutura. Então, meus parabéns a todos vocês que se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana e os 365 ou 366 dias trabalhando para que nós possamos, como carreira de Estado, cumprir com essa nossa missão que a Constituição e a Lei Orgânica do Estado nos concedeu. Parabéns mais uma vez e vamos continuar trabalhando, porque o Estado do Rio Grande do Sul precisa de nós e nós vamos atender o chamado do povo para combater essa crise financeira que estamos vivendo. Doutor Rigoto, o seu final nos deixou um pouco desanimado, que não temos esperança de mexer na reforma tributária ainda esse ano e o próximo ano tem que ser obrigado a fazer? Não, eu disse o seguinte, que nós temos uma situação que existem reformas sendo debatidas no Congresso Nacional, o Congresso não está conseguindo avançar como deveria nem na reforma política e acho muito difícil
que um tema que mexe com muitos interesses, como a reforma tributária, tenha condições de se avançar num final de governo. Porque, na verdade, nós já estamos caminhando para o final de governo e o ano que vem é ano eleitoral. E é uma reforma que tem que ser realizada com mudanças profundas na Constituição e com quórum altamente qualificado. O que eu disse é que o debate tem que crescer em cima da proposta do deputado Raul, mas acreditando que a votação mesmo vai acontecer no primeiro ano do próximo governo, em 2018, a partir da eleição do novo presidente em 2019. Né? Porque a 2017, 2018, impossível tu acreditar que tu vai conseguir avançar uma reforma como essa com o grau de complexidade de pessoas que trabalham contra ela. Né? E um Congresso Nacional, em final de mandato, já não tendo agenda própria, não avançando em temas que deveria avançar. Então, eu acredito que a reforma tributária, nós temos que debatê-la, aproveitar esses meses e trabalhar em cima da proposta do deputado Raul para garantir que o presidente eleito, no primeiro ano, faça avançar essa reforma. Por que se deve sempre prolongando essa reforma que... É que, na verdade, a reforma tributária, ela mexe com muitos interesses. Tem gente que ganha muito com esse sistema tributário. Quem aproveita e faz um planejamento tributário em cima de uma legislação caótica, muito complexa, então faz um planejamento tributário, e esse planejamento tributário é feito e as pessoas jogam para os tribunais para ficar anos sem pagar os tributos que deveriam pagar. Eu não condeno quem faz o planejamento, eu condeno o sistema que permite o planejamento. Mas quem ganha com isso não quer perder o que ganha. Tem estados que acham que o ICMS tem que continuar como está, que é caótico o ICMS. Né? Ele leva a guerra fiscal, que chegou ao limite. Né? Se tu não entra, tu perde investimento, mas não é a guerra fiscal que está levando desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas. Isso já aconteceu, não acontece mais. Ela leva a corrupção, ela leva as zonas de sombra, ela leva comprometimento de governos que vêm depois. Então nós temos que acabar com isso, e só mudando o ICMS. E tem estados que não querem ouvir falar em terminar com a guerra fiscal. Então tu observa, aquilo que parece ser uma unanimidade, ela termina não sendo a partir do momento que tu apresenta um projeto. Por isso que tem que ter uma grande construção, e quem tem que liderar isso é o governo federal. Numa república presidencialista como o Brasil, se o governo não estiver à frente de uma reforma como essa, não acontece. E nos governos, desde Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, não houve decisão de governo federal de fazer efetivamente uma reforma estrutural. O máximo que fizeram foram mudanças pontuais, puxadinho, que não resolveu nada e muitas vezes complicou mais o sistema tributário. Obrigado, governador. Eu que agradeço, um abraço bem forte, um abraço a todos. O senhor sempre recebe várias homenagens, vários troféus, mas a cada dia que passa parece que o Estado do Rio Grande do Sul, as entidades, estão vendo a importância histórica e também presente do seu trabalho como gestor e como político. Eu agradeço muito aos meus irmãos por essa solenidade, porque a equipe de arrecadação no Rio Grande do Sul, ela se impõe ao respeito e ao reconhecimento pelo seu trabalho competente, correto e digno da admiração de todos. Esse debate que eles estão fazendo aqui deve ser acompanhado com a devida importância, porque realmente nós temos que ver nessa equipe o grande significado deles para colaborarmos na crise que o Rio Grande do Sul está atravessando. Eu recebo com muita humildade esse prêmio. Eu, quando governador, já no fato de escolher o Pascotto, um dos líderes da classe, que foi o grande comandante das finanças do Rio Grande do Sul, eu demonstrei o apreço que eu tenho por ele. Acho que o Rio Grande do Sul vive uma hora realmente difícil e nos unimos todos em torno de uma saída que dê mais dignidade, mais capacidade de ação ao Rio Grande do Sul, é a responsabilidade que nós temos. Governador Pedro Simão, pela experiência política, pelo seu convívio em Brasília, por andar pelo Brasil todo, o senhor viu alguma esperança dos próximos anos de uma reforma tributária
que a todos os anos ela é colocada nas eleições, os políticos se elegem e depois ela passa para segundo plano. Nós estamos com 10, 15, 20, 30 anos de atraso da reforma tributária. O problema realmente é complexo, mas falta disposição de querer fazer a reforma tributária. Todo mundo compromete, grita, mais verba para a saúde, para a educação, etc. e tal, mas na verdade, de prático não tem nada. A questão da reforma tributária é que ela tem que ter, no seu contexto geral, a distribuição justa e equitativa dos tributos. O Estado brasileiro tem que reconhecer que a administração estadual merece mais importância e os municípios mais importância ainda do que a União, que é a grande arrecadadora e praticamente onde o dinheiro desaparece sem se saber um poço sem fundo. Se nós fizermos uma tributação onde os municípios realmente tenham a verba necessária para que eles possam exercer a sua atividade com relação à infância abandonada, com relação aos menores, com relação à educação, com relação à saúde, que problemas que estão lá no município, se é mais importante do que a arrecadação daqui ir para Brasília e desaparecer. Vira pó. Então, eu vejo com toda sinceridade que essa disposição até hoje não existe. Talvez agora, no meio dessa crise dramática que nós vivemos, onde pela primeira vez poderemos ter a expectativa de que algo será feito, uma reforma tributária séria, correta, é possível que saia. Nós conversamos agora com Ernesto Toniolo, que é representante da Procuradoria-Geral do Estado. Fale um pouco mais sobre a palestra que o senhor nos passou hoje. Boa tarde, Juliana. A palestra que nós fizemos aqui hoje, junto com o Dr. Onofre, tratou das compensações que o Estado do Rio Grande do Sul há muito tempo espera receber da União, que vem recebendo há mais de 10 anos de forma não apenas insuficiente, mas muito insuficiente. Tratamos então de um julgamento que houve no Supremo Tribunal Federal ano passado, que decretou aí uma mora de 12 meses para que a União corrigisse essa injustiça e aprovasse um projeto de lei que contemplasse aí a justiça com os Estados Federados. E se não fosse feito isso, que então o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele arbitraria esse valor segundo os critérios já fixados na Constituição. Doutor Onofre, fale-nos um pouco sobre a palestra que o senhor ministrou agora. A palestra trata sobre o grande golpe tomado pelos estados desde 1996, com a edição da Lei Candir, que desonerou dos tributos dos estados as exportações de commodities. E o fato da União, que nos termos da lei deveria compensar essa perda dos estados, não o fazer por mais de 2 décadas. Nós recebemos o Dr. Francisco José Mush, desembargador e representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na ocasião. Desembargador, o senhor pode nos falar um pouco sobre a sua palestra? Em primeiro lugar, uma honra muito grande voltar a falar ao programa Network e TV Afisvec, é isso? Esse é o 3º Fórum de Administração Tributária. Nós seguidamente participamos por um dever de aprimoramento, por um dever de atualização e também para que saibamos o que está sendo preparado, o que está sendo gestado para o futuro da administração tributária. Então, nós tratamos aqui de sistema tributário nacional e princípios constitucionais. Eu falei mais sobre alguns princípios constitucionais e o ICMS, que é tributo estadual e é o principal imposto de competência dos estados. Falei rapidamente sobre o IPVA, mas principalmente sobre o ICMS. Dizendo que os princípios constitucionais, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da anterioridade, o princípio da seletividade, o princípio do não confisco, o princípio republicano, o princípio do pacto federativo devem ser valorizados como alicerces,
como vigas de uma construção. Eu até usei a figura de um edifício que tem janelas, portas, luminárias, que podem ser retiradas sem afetar a estrutura do edifício. Mas se mexermos nas pilastras, nas vigas mestras, o edifício pode fendar, pode até desmoronar. Assim, de uma maneira simples, são os princípios constitucionais que devem ser respeitados na relação entre o fisco federal, estadual, municipal e os contribuintes. Obrigado, desembargador. Prazer muito grande e quero cumprimentar o Network, que sempre está nos grandes eventos. Doutor, o que podemos passar para o telespectador sobre a sua palestra? É fundamental pensarmos hoje não só na arrecadação direta, mas também na lei de responsabilidade fiscal como aquele encontro entre receitas e despesas sob um controle e uma transparência necessária para a sociedade, mas nós sabemos que existem ainda muitos problemas, é uma lei que reclama ainda alguns aperfeiçoamentos, alguns ajustes, e esses passam, ao meu ver, exatamente por mecanismos necessários para a situação, por exemplo, de incentivos fiscais já existentes e que não estão sob um adequado controle, ou mesmo sobre aqueles casos das cobranças de dívidas tributárias e que se eternizam, quer nos processos administrativos, quer no processo judicial. Nós precisamos de mais celeridade na cobrança do crédito tributário, nós precisamos que esses créditos que estão em dívida ativa sejam convertidos o mais rápido possível em crédito da Fazenda Pública, e para isso nós precisamos de mecanismos que sejam expeditos, ágeis e suficientes para permitir essa arrecadação. Por outro lado, nós estamos numa crise, e toda crise exige realmente compromisso maior, né, com as questões fiscais, e a lei de responsabilidade fiscal deve ser observada permanentemente para que nós evitemos casos de corrupção e sonegação que também são igualmente perversos para a recuperação fiscal. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui agora com o doutor Pedro Henrique, que é o conselheiro do Tribunal de Contas. Podemos falar da sua palestra? Pois, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento republicano que entrou em vigor a partir do ano 2000 e trouxe alguns elementos transformadores. Em alguns aspectos, a Lei de Responsabilidade Fiscal já trouxe algumas transformações importantes. Sobretudo, refiro, por exemplo, a questão relacionada à transparência. Hoje, é viável, com a exigência de que todas as despesas e receitas públicas sejam publicadas em sites oficiais, que nós tenhamos um efetivo controle social. Os artigos 14 e 16, que determinam estimativa de impacto orçamentário e financeiro e também obediência à lei orçamentária anual, à lei de diretrizes orçamentárias, ao plano plurianual, ela também condiciona tanto no que diz respeito à despesa, como no que diz respeito à receita, a atuação do administrador público. Mas é preciso ainda que haja um aprimoramento, porque há dispositivos, como o do artigo 67, que determinou a criação de um Conselho de Gestão Fiscal que nunca foi implementado. O projeto de lei ainda está tramitando no Congresso Nacional e isso acaba demonstrando um certo descaso do ponto de vista da operacionalização deste Conselho de Gestão Fiscal. Isso demonstra também uma desigualdade federativa, porque há efetivamente uma maior exigência em relação aos municípios e uma menor exigência em relação à União, porque a União, que é a maior detentora dos recursos, da fatia dos recursos orçamentários, acaba concentrando esses recursos e não os utiliza dentro de regras que sejam estabelecidas de uma forma geral, inclusive por esse Conselho de Gestão. Exatamente. Por isso, há uma desigualdade federativa que também acaba afetando os gastos públicos. E nessa desigualdade, nós vemos também alguns aspectos relacionados à corrupção,
Por quê? Porque se faz qualquer coisa para se chegar ao poder central e ter a disponibilidade desses recursos, inclusive destruir uma das maiores empresas do mundo exatamente, mediante atos de corrupção que acabaram realmente por conta dessa cobiça em relação ao poder central e se fazendo qualquer coisa para chegar a ele.